Bem-vindos a mais uma aula de Torá do Beit Chabad da Vila Mariana. Estamos na semana da porção da Parashá de Korach. Korach foi aquele que se rebelou contra Moshe, contra Moisés, e contra Aharon, o irmão de Moshe, o sumo sacerdote. Não somente que ele se rebelou contra Moshe, mas ele também levou dezenas, na verdade, centenas de pessoas a participarem dessa rebelião. O fim de tudo isso foi que, infelizmente, ele não voltou atrás e a terra se abriu e ele e muitos daqueles que estavam com ele foram engolidos pela terra. Outros foram queimados por um fogo celestial que desceu. E, infelizmente, esse foi o triste final daqueles que se rebelaram contra os escolhidos de Hashem, os escolhidos do Todo-Poderoso, Moshe Rabbeinu, o líder do povo, Aharon, o sumo sacerdote, aquele que foi apontado para ser o Cohen Gadol. E existem muitos detalhes interessantíssimos nessa história. Um desses detalhes traz aquilo que Korach argumentava contra Moshe Rabbeinu. Dizem nossos sábios o seguinte: Korach chegou para Moshe e falou o seguinte: uma casa, nós sabemos, parênteses, nós sabemos que uma casa judaica precisa ter a mezuzá na porta, em cada porta da casa, obviamente não nas portas de banheiro e coisas do gênero, mas todas as portas de uma casa judaica deve ter mezuzá. Essa é uma mitzvah muito importante. O que consta na mezuzá? Na mezuzá temos duas parshiot. Na verdade, a mezuzá é um pedaço de pergaminho que consta nela duas parshiot, duas porções da Torá. A parte do Shema Israel e a parte do Vehayim Shamoa. Porções muito conhecidas. Temos a obrigação diária de recitar o Shema Israel, tanto pela manhã quanto de noite. Essa é uma obrigação masculina. Uma mulher não tem essa obrigação, apesar que as mulheres também fazem o Shema Israel. E antes de dormir, todos devem fazer o Shema Israel. Homens, mulheres, crianças. Essas são as parshiot que Hashem nos ordenou que coloquemos nas nossas portas, na mezuzá. Prendemos a mezuzá na batente da porta. Esse pergaminho fica dentro do seu plástico, ou dentro da sua caixinha. E ele é uma proteção, além de ser uma mitzvah, a mezuzá tem uma característica de proteção. Protege a pessoa tanto quando ela está no seu lar, como quando a pessoa está fora do seu lar. Agora voltamos à história de Korach e de Moshe. Korach chegou para Moshe e perguntou o seguinte: Moshe, uma casa que está repleta de livros sagrados, repleta, tem muitos livros sagrados nas suas estantes, pela casa, ela também precisa de mezuzá? Moshe falou, sim, uma casa que está repleta de livros sagrados também precisa ter mezuzot nas suas portas. E Korach caçou, debochou disso e falou, se uma casa inteira ela cumpre com a sua obrigação com apenas 2 trechinhos da Torá escritos na mezuzá, escritos e no pergaminho colocados na batente da porta, uma casa que ela é toda repleta de porções de Torá, isso já não é o suficiente? A casa já não sai da sua obrigação,
não cumpre com a sua obrigação tendo isso, a pessoa, o Yehudi, o judeu que mora lá, já não cumpre com a obrigação de ter um monte de porções da Torá, para que precisa de uma mezuzá? E dessa maneira, esse foi, entre outros, entre outras coisas que ele falou para Moshe, isso foi uma dos deboches. Ele falou, Moshe, ele quis dizer com tudo isso que Moshe Rabbeinu estava inventando as coisas, que estava tirando coisas da sua própria cabeça, porque, de acordo com seu argumento, isso daqui era uma coisa que não tinha lógica. Mas, obviamente, que Moshe Rabbeinu não falava nada que não vinha de Hashem. As ordens, as instruções, as leis que saíam da boca de Moshe não vinham do seu próprio intelecto, obviamente. Vinham lá de cima. Era uma instrução divina. Então, se Moshe Rabbeinu falou que assim é assim que tem que ser. Isso é o que nossos sábios nos contam. O Rebbe pega essa história, esse trecho da história e aprende disso uma lição para todos nós. Sabemos, já falamos em várias aulas, que a Torá vem da palavra Hora'á, instrução. Qualquer coisa que é escrita na Torá, até mesmo uma história, ou algum comentário, algum detalhe, tudo isso é uma instrução para a nossa vida, como devemos servir a Hashem melhor. Explica o Rebbe o seguinte: de acordo com a Hassidut, parte mística da Torá, que olha para todos os detalhes de uma maneira mais profunda, existe aqui uma instrução muito importante para a vida de cada um de nós. Uma casa cheia de livros, uma casa cheia de escrituras, representa uma pessoa que está cheia de conhecimento da Torá. Uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que tem os livros sagrados dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, uma pessoa que tem vasto conhecimento de Torá. É como uma estante, como uma casa que está cheia de livros. Assim o Rebbe compara. Moshe Rabbeinu está vindo ensinar para a gente uma lição muito básica. Uma casa que está cheia de livros sagrados pode ficar sem mezuzá? De jeito nenhum. Precisa da mezuzá em cada porta. Por quê? Afinal, já está cheia de livros. Vamos passar, por exemplo, uma pessoa que está cheia de conhecimento da Torá. É como uma casa cheia de livros. Será que ele pode ficar sem uma mezuzá? Será que ele pode ficar sem aquelas duas porções, aqueles dois trechos da Torá? Diz Moshe Rabbeinu, não. Vamos entender isso. Uma pessoa para servir a Hashem, para fazer seu serviço divino da maneira como é necessário, da maneira como precisa, ela precisa ter uma mezuzá. Mezuzá, ela fica nas portas, nos portões. A pessoa tem o portão, o portal do intelecto, do cérebro e o portal do coração. A pessoa, ele tem esses dois portais. Para que a casa, a pessoa, esteja da maneira como precisa estar, da maneira correta, consiga ir no caminho, ela precisa ter uma mezuzá no seu cérebro e uma mezuzá no seu coração. Mas como assim? A mezuzá é a proteção. Uma pessoa pode ter muita Torá dentro de si, dentro do seu intelecto, dentro da sua cabeça, mas a Torá, ela precisa obrigatoriamente penetrar em todos os aspectos da sua vida.
Quais são as duas porções que se encontram na mezuzá? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. E a segunda, Vehayim Shamoa Tishmeu. E será se vocês escutarem os meus preceitos, as minhas mitzvot. Uma pessoa, às vezes, pode ter muito conhecimento de Torá, só que isso não se reflete na sua ação. Isso não se reflete no seu dia a dia de uma maneira completa. Um Yehudi, um judeu, uma judia, que querem fazer a coisa da maneira certa, precisam ter a mezuzá. A mezuzá representa o envolvimento da pessoa com tudo aquilo que ele sabe. Como assim? Alguém que sabe muito, alguém que conhece muito, precisa demonstrar isso. Em outras palavras, o fato que Hashem é um e seu nome é um, precisa ser visualizado, tem que transparecer daquela pessoa. Vehayim chamou a segunda parashá, a segunda porção. Se vocês escutarem as minhas mitzvot, cumprirem com as minhas mitzvot, a pessoa precisa fazer aquilo que Hashem quer, precisa ser cuidadoso com as mitzvot, com os preceitos divinos. Quando a gente vê uma pessoa que ele tem muita Torá dentro, e ao mesmo tempo ele tem a mezuzá no seu cérebro, a mezuzá no seu coração, isso é, a gente vê nele que ele segue Hashem único, a gente vê nele que ele cumpre com os preceitos da Torá. Dessa maneira, essa casa, o corpo da pessoa, ele está cumprindo com a vontade divina. Uma pessoa que apenas tem o conhecimento da Torá, ele pode saber o que a Torá nos conta, as histórias da Torá, as leis divinas, mas quando você olha para essa pessoa, você não consegue ver isso? Você não percebe naquele indivíduo que Hashem é um? Você não consegue perceber naquele indivíduo que todas as suas ações vão de acordo com a vontade divina? Então está faltando uma coisa básica. É como uma casa cheia de livros que não tem mezuzá. Uma casa que está repleta de palavras de Torá nas estantes, cheios, estantes e estantes, livros e mais livros. Só que não tem uma mezuzá. É como uma pessoa que tem muito conhecimento, mas aquilo não transborda, aquilo não fica visível. Por quê? Está faltando a mezuzá. Não se percebe nela Hashem, o único, não se percebe nela o envolvimento com a vontade divina. E é isso que a nossa Parashá, esse trecho da Parashá, esses argumentos de Korach vem nos ensinar. Isso não é apenas uma história que devemos estudar, óbvio, é parte da Torá. Torá é para se estudar, é para se saber, sabedoria divina, mas ao mesmo tempo é uma horaá, uma instrução para a gente na nossa vida, para o nosso dia a dia. Tudo aquilo que estudamos deve ser levado para a ação. Tudo aquilo que aprendemos é para que a gente sirva a Hashem melhor. E dessa maneira somos uma casa repleta de livros que também tem uma mezuzá. E até mesmo uma pessoa, podemos dizer assim, não vi isso daqui nas palavras do Rebbe, mas pensando em tudo aquilo que o Rebbe nos transmitiu com relação a essa história, mesmo uma pessoa que tem pouco conhecimento de Torá, mas ela faz questão de querer aprender mais, e ela leva a cabo, ela leva à ação tudo aquilo que ela sabe, a gente percebe nessa pessoa uma conexão profunda com
Hashem único, a gente percebe que essa pessoa está escutando a vontade divina. Portanto, número 1, vamos estudar mais Torá. A gente só consegue fazer a vontade divina se a gente sabe o que Hashem quer da gente. Se a gente não sabe as leis da Torá, se a gente não sabe como cumprir um Shabat da maneira correta, como cuidar do kasher, como devemos rezar, como devemos colocar o tefilim, etc., todas as leis da Torá, então como vamos cumprir? Ao mesmo tempo, o conhecimento, mesmo que a base da ação, não é o suficiente. O importante é que isso seja levado à ação. Que tenhamos as nossas mezuzot na cabeça e no coração. E dessa maneira podemos servir a Hashem de uma maneira como se deve, de uma maneira bonita, bela, trazer o nosso conhecimento para o mundo físico, para o mundo material. Estamos chegando perto do dia 28 de Sivan. Hoje, hoje terça-feira à noite, quer dizer, na verdade já é quarta-feira, já anoiteceu. Amanhã à noite, quarta-feira à noite, quando entra, a gente sabe que os horários judaicos, quando anoitece, já é o dia seguinte. Então amanhã à noite já é o dia 28 de Sivan. 28 de Sivan é uma data magna, uma data especial. É a data na qual o Rebbe de Lubavitch e a sua esposa, a Rebbe Tzimchayamushka, chegaram são e salvos aos Estados Unidos, a Nova York, escapando das garras nazistas que estavam tomando conta e trazendo grande destruição na Europa. O Rebbe e a Rebbetzin conseguiram chegar são e salvos nesse dia. É um dia de grande alegria, um dia de salvação que é comemorado no mundo inteiro. Desejo a vocês tudo de bom, que possamos festejar a completa revelação de Mashiach já imediatamente, assim como estamos festejando a salvação do Rebbe e da Rebbetzin, que chegaram nos Estados Unidos, que possamos de imediato festejar a salvação dos reféns que estão nas mãos daqueles terríveis terroristas, que possamos festejar a salvação de todo o povo de Israel, que possamos festejar a salvação de toda a humanidade através de Mashiach, que seja imediatamente e que a gente já veja o terceiro templo reconstruído em Jerusalém, que seja imediatamente agora. Amém. Muito obrigado pela presença. Dúvidas, comentários, toraprofunda@gmail.com.